A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo no nosso canal. Se é a primeira vez que você está conosco, nós temos muitas aulas anteriores. Se inscreva no nosso canal, toque no sininho ali naquele ícone, porque toda vez que chegar uma aula, você vai ser notificado de que a aula chegou. Não é? Então é uma grande alegria, nós estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, estamos estudando os 12 artigos do Credo, estamos agora estudando sobre Cristologia, já faz algumas aulas. Nós estudamos toda a encarnação do Verbo, terminamos o nosso último encontro aprendendo com a igreja que Jesus é todo Deus e todo homem, sem mistura, sem divisão, sem nada, está lá. Vá lá que nós te mostramos todos os dogmas, falamos muito sobre heresias, as heresias, essas mentiras com cara da verdade, e que nos enganam e que nós precisamos conhecer. O católico, o cristão precisa conhecer, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja, os dois juntos, Bíblia Sagrada e Catecismo, para que nada te engane. Então, hoje nós começaremos a aprender por que Jesus é Cristo. Por que nós falamos Jesus Cristo? Não é? Nós vamos começar a estudar para entender esse lado. Por que nós não falamos só Jesus de Nazaré? Só Jesus, não sei, sabe? Não, Jesus Cristo. Então vamos lá. Pegue o seu catecismo na mão, magistério nos ensinando. Este é o ensinamento oficial da igreja, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 436. Vamos lá. Estamos então iniciando hoje o estudo sobre morte, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A nova e eterna aliança. Então, por que tudo que está no Velho Testamento foi aperfeiçoado, planificado por Jesus? Não é? Para nós cristãos, Jesus levou tudo à perfeição. Então vamos estudar tudo isso. A paixão, morte e ressurreição, porque é nova e eterna aliança. Então vamos começar já estudando e aprendendo por que Jesus é o Cristo. Então parágrafo 436 diz assim: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então Messias significa ungido. Se traduziu Messias para o grego e virou Cristo. Então, Cristo, Messias, ungido é a mesma palavra, é o mesmo significado. Então, só se torna o nome próprio de Jesus, por isso que é Jesus Cristo. Então, por que se tornou o nome próprio de Jesus? Porque este Jesus, que é ungido, ele leva à perfeição a missão divina que significa. Nós estudamos, em algumas aulas anteriores, o significado do nome Jesus. Jesus significa o quê? Deus que salva. Deus salva. Então, como que Deus salva? Deus salva porque Jesus é o Cristo. E a missão divina dele, vai mostrar, o cumprimento da sua missão vai mostrar a planificação de tudo isso. Com efeito, em Israel, eram ungidos em nome de Deus, haviam pessoas que recebiam aquela óleo da unção. No Velho Testamento você começa a ver, Davi foi ungido rei, Samuel, Jeremias, Isaías, todos os profetas ungidos profetas, Os sacerdotes eram ungidos sacerdotes, Então, em Israel, eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para uma missão vinda dele, Então eles eram ungidos para exercerem funções. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. Então, Deus enviou o Messias, Deus enviou o ungido, Deus enviou o seu Cristo. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor. Ao mesmo tempo
ungido pelo Espírito do Senhor ao mesmo tempo como rei, sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Então, Jesus era tudo junto, né? Porque no Velho Testamento você vê, alguns eram sacerdotes, alguns eram profetas e alguns eram reis. Jesus não, ele é rei, profeta e sacerdote, não é? Então, como é que a igreja vai nos ensinando tudo isso? 4:3-7, parágrafo. O anjo anunciou aos pastores. Quando Jesus nasce, os anjos que estão ali celebrando o nascimento do Cristo, de Jesus, começam a anunciar. Então o anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias. Olha, Messias com M maiúsculo aí, né? Como o Messias prometido a Israel, porque quantos profetas profetizaram, né? A virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será, né, grande, filho do Altíssimo, e todas as profecias, né? Então, os anjos anunciam, hoje na cidade de Davi. Por que cidade de Davi? Né? Porque Belém era a cidade de Davi, o rei Davi tinha nascido em Belém. Então Belém também significa a casa do pão. Então o pão vindo do céu nasce na cidade de Davi, descendente de Davi. Nós já estudamos sobre isso lá nos nossos encontros anteriores. Vá lá, para que você se intere de todo o estudo e entenda o que Deus está falando aqui conosco pelo magistério da igreja agora. Então, hoje na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador. Olha, o Salvador, Jesus, Deus salva, que é o Cristo Senhor. Então, esse menininho que vocês vão encontrar é o Cristo, é um ungido do Senhor. Senhor é um título usado só para Deus, né? Então, quando os pastores viram aquela criança, eles olharam, imagina a contemplação, eles adoraram aquela criança porque ele era Deus, não era uma criancinha, era o Messias, era o Cristo Senhor, um Deus encarnado. Aleluia! Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, concebido como santo no seio virginal de Maria. O seio virginal, vocês conseguem entender isso? Nós já estudamos sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria aqui, né? Que ela é virgem antes, durante e após o parto. Desde o ano 100 a igreja já ensinava tudo isso, porque aprendeu com Jesus, entendeu? Aprendeu com os apóstolos, com a patrística, entendeu? Os que foram nos dando noção de doutrina cristã. Não é? Isso é muito sério, porque toda mulher gera segundo a sua espécie. A mulher é pecadora, gera um outro pecador. A gente nasce com o pecado original, né? Já expliquei isso. Mas então, no batismo, esse pecado original é apagado e você é enxertado no corpo místico de Cristo, que é a igreja, e se torna filho de Deus. Então, Jesus, para pagar o preço, né, ele precisava ter um sangue superior ao nosso. Então a Virgem Maria ela é concebida sem o pecado original. Então o sangue de Nossa Senhora, como nós já estudamos, era santo. Não tinha pecado no sangue como o meu tem, o teu tem, né? O pecado original, mas como eu sou batizado, então o pecado original já foi tirado da minha alma. Eu estou enxertado em Cristo. Ora, com Jesus não, ele era o santo, ele era o corpo místico encarnado. Ele é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então ele era o santo que nasceu, o único santo, único, não é? Claro que por causa de Jesus, a Virgem Maria também era santa, mas por causa de Jesus. Deus antecipou na Virgem Maria o que o Calvário ia obter para nós. Então, em vista dos méritos de Jesus Cristo, a Virgem Maria foi preservada do pecado original. Não é? Mas por causa de Jesus. Então o santo nasce. Então todos os outros santos, já os proclamados santos e nós, né, participamos da santidade de Cristo. Entendeu, meu irmão? Porque todos nós nascemos pecadores, mas nós vamos nos santificando, vamos nos tornando semelhantes a Cristo. Como nós estudamos, nós vamos participando da divindade de Jesus, estando ligados a Ele, né? Então vamos continuar aqui. José
foi chamado por Deus, então José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher, grávida de quem? Não era de José, né? José foi chamado a receber Maria, sua mulher, porque eles já eram noivos e na tradição judaica, né? Quando uma pessoa já era noiva, ela já era casada, né? Então a Maria já era mulher de José. Eles não tinham ainda tido relações, não tinham consumado o casamento, mas Deus fala com José e ele recebe Maria, a sua mulher, grávida, né? Por quê? Grávida daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo. Por isso que a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ela e a toma por esposa e ela concebe Jesus, né? Jesus, que já era Deus, todo luz, todo poderoso, se torna homem de carne e osso, exatamente como eu e você, só que, é claro, sem pecado, né? Então, Jesus é gerado. Para que Jesus se chame Cristo, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi. Porque as profecias diriam que o Messias viria da descendência de Davi. Certo, né? Então vou repetir sem interrupção para você entender melhor. Então, ele é concebido como santo no seio virginal de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua mulher grávida daquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José na descendência messiânica de Davi. E nós sabemos, pela Sagrada Tradição, que a Virgem Maria tinha a mesma descendência de José. Os dois provinham da casa de Davi, da descendência de Davi, né? Bom, mas como que tudo isso começou a acontecer? Vamos ver então algumas profecias já desde o Velho Testamento. Estou pegando minha Bíblia aqui, convido você a que pegue a sua, né? E vamos começar a entender desde o princípio como tudo isso foi profetizado e como tudo isso foi acontecendo, né? Nessa grandeza de Jesus, porque nós fomos criados, tudo, o universo, o reino celestial, nós, para servir Jesus. Por isso que nós aprendemos, tudo foi feito por Jesus e para Jesus, né? Jesus participou de toda a criação junto com o Pai e o Espírito Santo. E tudo foi criado para servir Jesus, né? Então nós só seremos felizes quando estivermos servindo Jesus. Já estudamos sobre isso nos nossos encontros anteriores, graças a Deus, você que acompanha, você está assim, cada vez mais a sua mente se abre, seu coração se abre e você entende cada vez mais quem é Jesus. Bom, quero ler com vocês Gênesis capítulo 12, né? Então, pegue comigo Gênesis 12 para nós entendermos como tudo começou. Estamos com Gênesis, é o livro das origens, né? Como é que o plano de salvação, né? Esse plano de salvação, muitos chamam de... tem vários nomes, mas é o plano de salvação. Deus traça um plano para nos salvar, porque o homem havia pecado. Então, antes de Jesus, como é que ficava a coisa? Né? Então Deus teve que desenrolar um plano para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados. Então é isso que nós vamos ver. Então olha só, vocação de Abraão. De Abraão, né? Nosso pai na fé. Nós estudamos sobre os patriarcas. Eu nem sei quantas aulas anteriores a essa, né? Estudamos sobre Abraão, Isaac e Jacó. Estudamos sobre o rei Davi, estudamos muito, né? Então é muito bom para que nós entendamos cada vez mais. E aqui em Gênesis 12 começa a contar a história de como Abrão foi chamado. E nem era Abraão ainda, Abrão. Então olha só, Gênesis 12, vamos lá. Vocação de Abraão. Então Iavé disse a Abrão, ainda ele era Abrão. Já Iavé, né, Deus disse a Abrão. Então Deus falou? Falou, Deus fala. Quem acha que Deus é mudo? Eu não sei por quê, porque você não conhece Jesus ainda. Ele fala na tua mente, no teu coração, ele fala na Santa Missa, ele fala através da Sagrada Escritura,
né? Deus fala. Então, Yahvé disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todas as famílias, todos os clãs da terra. Abrão ouve, obedece a Deus. Ele era um homem muito rico. Se fosse nos padrões, né, da época, ele era um homem milionário. Ele tinha muitos rebanhos, muito ouro, ele tinha muitos escravos, ele tinha muita coisa. Morava em casas de pedra, não é? Mas Deus chama: Abrão, eu quero que você saia dessa terra onde que você está, de Harã. Né? Ele morava em Harã, nisso, que é o noroeste da Mesopotâmia. E ele vai aonde? Para Ur, né, da Caldeia, que seria o que? A Baixa Mesopotâmia. Ele sai com tudo, com a sua esposa, com os seus rebanhos, com os seus bens e começa a caminhar para onde, né? Que de Harã ele vai para Ur, imagina atravessar tudo aquilo de a pé, aquele monte de coisa, até chegar em Canaã. Canaã hoje é Israel, né? Então vocês imaginam, ele obedeceu. Ele não sabia direito do plano de Deus, mas ele foi chamado, ele obedece e parte e começa a sua caminhada, né? Até chegar lá na terra de Canaã, em Israel. Só que Israel ainda não se chamava Israel, né? Era Canaã. E Abrão chega lá, né? E o que acontece? Acontece que Deus começa a falar com Abraão ali. Se nós pegarmos então Gênesis 15, olha só o que Deus começa a prometer a Abraão. Nós até já estudamos tudo isso, né? Eu não precisaria repetir. Mas em Gênesis 15 diz assim: depois desses acontecimentos, quer dizer, Abrão chega, né, ali aonde Deus o tinha mandado, né, atravessou toda a Mesopotâmia e chega em Canaã. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Quer dizer, o teu escudo, eu sou a tua proteção. Abraão respondeu: meu senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho, porque Sara era estéril. E Abrão já tinha recebido de Deus esta promessa: Abrão, você vai ser o pai de uma multidão de povos, você vai ser o pai de uma nação que as estrelas dos céus não podem ser contadas, a tua nação também não, de tanta gente que sairá de ti. Então ele estava conversando com Deus nisso tudo, né? E dizendo: meu senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse: eis que não me deste descendência, e um dos servos da minha casa será o meu herdeiro. E aí eles vão desenvolvendo toda uma conversa, não é? E aí nós vamos vendo que Deus faz aliança com Abraão. Nós já estudamos sobre isso, sobre as alianças. Vá lá e reveja a nossa aula, o cerimonial da aliança, tudo o que aconteceu quando Deus firma aliança com Abraão. E quando a aliança é firmada, né? Quando a aliança é firmada, o que acontece? Até o nome de Abraão muda, né? Se você pegar Gênesis 17, né, nós vamos ver isso. Deus se apresenta para Abrão, né, quando a aliança já foi consumada, quando Deus firma aliança e diz assim para Abrão, Gênesis 17: quando Abrão completou 99 anos, olha a fidelidade de Abrão, e Yahvé lhe apareceu e lhe disse: eu sou El Shaddai, quer dizer, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu instituo minha aliança entre ti e mim, e te multiplicarei extremamente. E Abraão cai com a face por terra, ele adora a Deus. Deus lhe falou assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão.
pois eu te faço pai de uma multidão de nações. E aí Deus continua a falar com Abraão e firma com ele uma aliança perpétua, dizendo: isto acontecerá. E aí, irmãos, foi acontecendo. Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos de Israel, da tribo de Davi virá Jesus. E isso é maravilhoso, porque é a misericórdia de Deus se manifestando, Cristo ungido de Deus. Então, nós vamos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, ver como tudo foi se desenrolando. Nós vamos citar a primeira Páscoa celebrada aqui neste planeta, por ordem de Deus, tá bom? Então, Deus chama Moisés e nós vamos ver tudo isso como foi acontecendo. Esse pleno desenrolar do plano de salvação, da missão de Jesus Cristo, o ungido de Deus, para a nossa salvação. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.